boa tarde. Já vi que já começaram aqui a entrar algumas pessoas. Muito boa tarde. Olá, Cláudia. Então, bem-vindos ao 22º episódio de Emoções em Podcast. As Emoções em Podcast começaram mais ou menos ali em meados de julho e têm aqui a intenção de aumentar os níveis de saúde mental e do bem-estar. Então trabalhamos aqui variados temas, todos com o mesmo intuito, que é aumentar a saúde mental e o bem-estar. Hoje vamos ter connosco o Paulinho de Oliveira, com o tema da literacia emocional com histórias de e para as emoções. Ele tem um projeto maravilhoso que vai partilhar connosco. Então eu peço que vocês comecem já a partilhar com os vossos amigos, ok? Eu vou já que ele entre. Entretanto, vão partilhando com todas as pessoas que vocês gostam. Está bem? Eu já os chamei. E também transmitir em direto. Deixam lá ver. É assim, sempre um minutinho ou dois para estas questões técnicas. Bem preciso que ainda hoje tive de ir à psiquiatra e pá, pronto. Temos cá exatamente todas as segundas-feiras, exatamente para darmos mais estratégias. Eu, em alguns episódios que estou sozinha e noutros episódios em que estou com convidados, e a intenção é mesmo essa, é darmos mais estratégias para aumentar a saúde mental e o bem-estar. Então, entretanto, já fiz aqui o convite ao Paulinho, do Museu das Emoções, que eu já vos vou explicar. Pronto, ok. Entretanto, ele deve estar quase, quase a entrar. O Paulinho de Oliveira é contador de histórias, e vocês já o vão conhecer. É um contador de histórias e trabalha no projeto Mala Museu das Emoções, exatamente a questão da literacia emocional. Ele já vai contar todos os contextos onde anda a trabalhar, trabalha em muitos contextos e tudo através de histórias. Vou voltar a enviar o convite, está bem, Paulinho? Não sei se me estás a ouvir ou não. Vamos cá ver se é desta. É desta. Olá, Ana. Olá, Como boa é que tarde. estás? Estás bem? Está tudo bem. Eu Isto é sempre 1 ou 2 minutos para as questões técnicas, entrar, não entrar, É verdade, é verdade, é verdade. mas cá estamos. As tecnologias pregam-nos Não, partidas. mas está tudo. Já comecei aqui a dizer que és um contador de histórias, então vou aqui fazer, para já agradeço teres aceito o meu convite de estares aqui nas Emoções em Podcast. E vou apresentar o Paulinho de Oliveira, assim um breve resumo, não é? Porque ele faz muitas e muitas coisas, mas ficam aqui com uma ideia da quantidade de coisas em que ele está envolvido. Então, é o Paulinho de Oliveira, nome de contador de histórias, nasceu em Sintra em 1975, dedicou a sua vida profissional à animação sociocultural, com maior incidência à educação para a prevenção primária das toxicodependências, a educação ambiental, a educação para a cidadania, junto de crianças dos 4 aos 10, sendo autor de vários projetos conhecidos, como o Pesudo de Belas, projeto que representou Portugal em Itália no âmbito dos projetos sustentáveis. Também escreveu um livro que é Histórias do Júlio, o pai que quer, como é que é? O meu pai quer que eu seja, Certo? e foi um livro que foi ilustrado pela sua irmã, Sandra de Oliveira, Isso. onde aborda a exigência dos adultos sobre as crianças. Por isso É. é mesmo, mesmo importante, se vocês conseguirem adquirir para o lerem. Um livro recomendado pelo Instituto Superior de Educação e Ciências, como sendo um instrumento valioso na construção das melhores relações entre famílias, pessoas, seres. Tem uma pós-graduação em Arte de Contar Histórias, pelo Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa. Criou a Associação Museu das Emoções em 2020 e é sobre este projeto que ele nos vai falar mais hoje, que é este que realmente tem muito, muito a ver com a literacia emocional. Então ele hoje é responsável pela implementação da Mala Museu das Emoções, um projeto diferenciador na literacia emocional e na promoção das competências emocionais e sociais para cerca de 1.083 alunos do 2º ao 9º ano e 30 pessoas com deficiência profunda. Também destaco aqui algumas frases que ele me enviou. Só controlo a minha pele para dentro. Outra frase que ele também considera importante é: prepotente e vaidoso
aquele que pensa que chega ao dia da manhã, sou um Lego e não um puzzle, e eu sou especial e único. Isto são alguns sentires do Paulinho de Oliveira que ele implementa diariamente para o seu crescimento pessoal e profissional. Isto é assim breve resumo. Mas, entretanto, espero que vocês estejam a partilhar esta live. Ele vai nos falar aqui sobre um projeto muito interessante do qual ele faz parte, que é também aqui a Mala Museu de Emoções. E realmente era por aí que eu ia começar, não é? Como é que surgiu este projeto, o porquê, em que é que consiste este projeto Mala Museu das Emoções? Conta-nos tudo. Vou tentar. Já falaste tantas palavras. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e partilhar um bocadinho do que sei e do que aprendo diariamente com pessoas, crianças e adultos. E por isso, olha, vou tentar fazer o meu melhor. Bem, Claro. como é que surge? Durante muitos anos trabalhei em educação, principalmente em primeiro ciclo, e depois desafiei uma grande amiga, que é como se fosse irmã, a Andreia, que é psicóloga de formação, para criarmos algo ligado às emoções. Há muito tempo que falávamos sobre isso, e então decidimos então avançar. Criámos a associação e no processo de criação surgiu logo a possibilidade de trabalhar num agrupamento de escolas com bastantes alunos e com uma importância muito especial, porque incluíram-nos na disciplina de cidadania e, portanto, Exato. o agrupamento decidiu que o importante era primeiro as crianças estarem felizes e bem com elas mesmas, para depois então poderem estar de bem com os resultados escolares e todas essas coisas. E portanto criámos o projeto em 2020 e foi um rolar bem rápido e que deu-nos muito trabalho e está-nos a dar ainda muito trabalho, porque precisamos de sustentar bem aquilo que acreditamos e aquilo que oferecemos às nossas crianças e jovens e adultos e pessoas com deficiência. E depois foi surgindo, Foram surgindo outras vários coisas. convites, isso mesmo. Certo. Neste projeto da Mala Museu das Emoções, não é? É mesmo uma mala. Explica-nos lá. É mesmo uma mala. Eu Mas vou, tem a mala. eu tenho muitas, eu vou buscar uma, espera só um bocadinho, eu não tenho, não estava Para ficar preparado. assim mais, É uma mala mais fácil de imaginar. é uma mala de viagem, normal, Adoro. e pronto, e nós abrimos a mala e colocamos uma série de histórias e de objetos, objetos, a maior parte deles, do nosso dia-a-dia, que todos nós temos acesso facilmente, e Certo. que depois usamos para transformar a forma como nós pensamos. Ou seja, a ideia é Certo. expandir o pensamento, fazer ver Certo. mais além, para que possamos trabalhar algumas coisas. É assim, daquilo que eu estive a ver e a explorar no site, depois no final o Paulinho vai explicar tudo, como é que podem saber mais coisas ainda, não é? Mas ao explorar o teu site percebi que esta mala Museu das Emoções consistia muito num projeto que tem as histórias e depois tem os objetos relacionados com as histórias e depois tem as atividades, mas todas as atividades para expandir o pensamento que vocês têm, então todas as atividades relacionadas com a história, ou uma coisa são as histórias e vocês trabalharem as emoções com as histórias, e outra coisa são as atividades. Explica-me e explica a todos. Ok, temos as duas, temos diversas formas. Há as histórias dos objetos, há os objetos e há aquilo que é muito impactante, que é aquilo que os alunos, as pessoas, nós gostamos mais de chamar pessoas, porque nós costumamos dizer aos alunos que antes de ser aluno somos pessoas. Depois somos filhos, depois somos irmãos, etc, etc. Somos uma série de coisas e depois é que passamos por alunos e vamos por aí. Muitas vezes nós apoiamos em muito do que eles nos dão, às vezes com o olhar, quando entram na sala. Às vezes um olhar permite que aquela aula vá ser diferente, porque vamos falar de nós, para nós e connosco,
para que se Ok, possa perceber o que é que eles estão a sentir. A certo. ideia do Museu das Emoções, do projeto, seja ele Mal Museu das Emoções, Enumeramento de Histórias, como quiserem chamar, Sim. tem três. Primeiro, trabalhar a literacia emocional. É diferente da inteligência emocional, portanto, a inteligência Sim. emocional é algo que está muito predisposto connosco próprios. A inteligência Uhum. emocional, trabalhar três áreas. Conhecer Uhum. as emoções. Uhum. Infelizmente, nós confundimos muitas emoções. Às vezes estamos excitados e pensamos que é ansiedade. Às vezes Não, e estamos... é falta de vocabulário. É falta de vocabulário também, que às vezes temos um vocabulário. Há muita gente, e mesmo adultos, têm vocabulário muito pobre em termos do léxico das emoções e às vezes têm dificuldade em identificar exatamente o que é. E nós temos muito cuidado, por exemplo, com as palavras e o tal vocabulário. Por exemplo, nós não usamos a palavra fraco, usamos a palavra frágil. Nós não usamos a palavra culpa, usamos a palavra responsável. Portanto, Certo. porque muitas dessas palavras são por elas já agressivas. E se nós andamos Uhum. a querer que ter uma comunidade, neste caso escolar, e depois Sim. social, uh, que esteja mais virada para o bem e para as Uhum. boas pessoas, vamos chamar assim, Sim. independentemente do que é que isso é boa pessoa, não é? Um, a ideia é que nós falemos as coisas como deve ser. Até porque uma pessoa que está frágil, dizer que é fraco, ainda vai ficar mais frágil. Ainda Portanto, fica. E é assim, cada palavra também tem ela própria uma vibração energética, não é? E se nós tem pudermos poder. tirar um bocadinho a carga Isso energética da mesmo, palavra isso mesmo, fraco, isso mesmo, não é? isso mesmo. Em Portanto, vez de utilizar o nós fraco, utilizar o frágil, a vibração da palavra isso mesmo, fraco e a vibração da palavra frágil é bem diferente. completamente é agressiva. Até É, dizer, até a forma sim, como nós dizemos, parece que sai com é mais verdade. mais Sim, agressividade. é mais agressivo, Nós, sem portanto, dúvida. queremos que eles percebam, os alunos, as crianças, jovens, quem estiver connosco, o que é que são emoções e como é que são, o que é que são emoções, em primeiro lugar. Uhum. Certo? Por exemplo, falamos com eles sobre as que nascem connosco, que são há 6 emoções que são as chamadas Claro. primárias, perceber como é que são. Uhum. Depois, como é que elas funcionam em nós e nos outros. E Certo. utilizamos até alguns animais, como a aranha, o escarvelho, a barata, em que mostramos sem eles darem conta e há uma expressão facial muito rápida para eles perceberem como é que funciona as emoções. E Certo. depois, então, A expressão corporal associada à emoção, não é? principalmente a cara. Há um filme que é da Marina Abramovic, é uma artista plástica, em que nesse filme trabalha-se duas coisas e nós trabalhamos muito esse filme com eles, com os alunos, que trabalham o que é o amor, o que é que representa o amor, Uhum. porque aquele amor sustenta-se com a distância e com o não estarem juntos, de duas pessoas, Certo. e Sim. depois consegue-se perceber como é que a emoção funciona. Em 2 segundos, ela mostra 3 emoções. E os alunos as crianças conseguem ver essas emoções e conseguem identificá-las. Identifica. Isso é que é Sim. importante, porque depois chegamos à Certo. terceira fase, que é tomar decisões mais protetoras. Ou seja, não Sim. quer dizer que acertemos, mas teoricamente estamos mais protegidos. Portanto, nós Certo. com esses objetos e com as histórias, Ou uh, seja, em cada uma das histórias passas por essas competências e vais trabalhando sempre tudo ao mesmo tempo. Essas estão sempre presentes. estão sempre presentes. Ou seja, a ideia é fomentar isso neles, na linguagem, na comunicação, no dia a dia, para que eles, eles E as absorvam. atividades, o facto de eles estarem ativos, eu cheguei a ver assim algumas imagens e vídeos e tudo, o facto de eles Sim. também estarem mais ativos a participar, ainda ajuda mais a expressar, não é? Nós às vezes somos conhecidos pelos criativos indisciplinados, ou seja, nós criamos algumas coisas completamente fora da caixa e que depois eu até às vezes falo com a minha colega e com outras 2 pessoas que trabalham connosco, que é a professora Ana Patrícia Almeida e a professora Patrícia Pacheco, são 2 pessoas universitárias que estão sempre a ajudar-nos
nas nossas ideias, e dizem as ideias criativas indisciplinadas, mas depois resulta, depois vamos A questão é que depois funciona. Eu, por exemplo, fiquei super curiosa, vi a ampulheta, vi o martelo, vi o parafuso enferrujado, a pessoa fica curiosa com os objetos e depois começamos a pensar o que é que isto, qual é que seria a história relacionada com este objeto que depois vai permitir com que desbloqueie por vezes depois a conversa, não é? Claro. Porque depois associam a história ao objeto e àquilo que sentiram e depois o facto, eu às vezes faço atividades, não é? Em que explico uma determinada coisa e só o facto da pessoa ir escrever qual é que é a reflexão que tem sobre aquilo, fazer um desenho sobre o que é que eu disse que ressoou mais, a pessoa faz um desenho relacionado com aquilo. Está deitado de dentro para fora aquilo que sentiu da atividade que eu proponho. E eu acredito que vocês passem um bocadinho por aí. O facto de envolverem objetos a cada vez que fazem as atividades, a cada vez que contam, tudo se torna mais fácil porque eles deitam cá para fora de alguma forma. Porque eles fazem parte. Porque eles fazem parte da aula. Portanto, ali não há um corpo estranho. Dou o exemplo, por exemplo, a história a ovelha que chocou o ovo. Pronto, só o título já, tipo, uma ovelha chocar o ovo, pronto, já começa logo o alarido. E estamos a falar do 3º ano ao 9º ano de escolaridade. Portanto, às vezes, já o 8º ano, será que... Não, eles alinham... Hoje tinha um aluno de 8º ano a brincar com o fantoche. Ele nem deu conta, ele não deu conta, ele é assim um ar assim mais, tipo, já sou grande e tal, mas ele a brincar com o fantoche, assim, do nada. Por exemplo, no caso da ovelha que chocou o ovo, eles depois de ouvirem a história, ou antes, nós jogamos com a surpresa, eles agarram em ovos verdadeiros e passam de uns para os outros. E qual é a ideia? Eles vão com muito cuidado. Primeiro porque não sabem bem se é verdadeiro ou não. Estão na dúvida. Certo. E depois a ideia é tratar as pessoas como tratamos o ovo, com cuidado. E eles vão passando o ovo e dizem, isto é um ovo. E o outro diz, isto é o quê? É um ovo. E dão. E agradecem. Portanto, aqui trabalhamos o respeito, o saber estar, a amabilidade, o cuidado, o toque, trabalhar o toque. E depois, claro, as coisas mais... A gentileza. Ou seja, dá para tudo. Portanto, podíamos estar aqui meia hora a dizer os vários domínios que a troca do ovo, só a troca do ovo, permite. Certo. No final, às vezes, um ovo cai. Isto às vezes para aqueles céticos. Que é, isso não é um ovo. Isso não é um ovo. De certeza. Isso é falso. E às vezes ele cai mesmo para tentar perceber... Mas também há de provocar alguma reflexão. No final, faz sempre uma reflexão sobre aquilo que sentimos, em primeiro lugar, lá está a lógica dos 3 objetivos. O que é que sentimos, não é? Como é que sentimos e o que é que podemos fazer. O que é que podemos fazer mais à frente em relação. E ainda hoje numa aula, houve um aluno que depois saiu da aula por um determinado motivo. E a turma ficou a falar de uma situação que esse aluno está a passar, não como cochicho, mas como é que podemos fazer para ajudar. Como é que podemos fazer para ajudar? Ou seja, vão logo à terceira competência de o que é que eu posso fazer para... Passamos logo à frente. Ou seja, passamos à frente porque já foi trabalhado antes. Vou dar um exemplo, isto é uma caneta que me ofereceram. Eu não trouxe, eu esqueci-me na escola da caneta da história que foi criada de uma história verdadeira. Pronto. Isto aconteceu comigo. Eu fui a uma loja comprar material para os meus filhos. Naquela loja começa por S, acaba em Apples e nós não podemos dizer o nome, não é verdade? E estava lá aquela caneta também que não se pode dizer que começa por P, acaba em Arker. Pronto. E tem uma setinha. Pronto. Nós somos daquele tempo em que essa caneta toda a gente queria ter uma, mas nem toda a gente podia. E eu pedi uma, olha, queria aquela caneta, é amarela, tem muitas coisas amarelas e tal. E o senhor disse, está bem, está aqui. E eu, quanto é que custa? E ele disse, 8€ e tal. Era quase 9€. Pronto. Os alunos fazem esse olhar que tu fizeste, muita cara. Pronto, porque eles não estão habituados. Pronto. E depois eu disse ao senhor, olha, eu agora queria uma recarga.
e nós explicamos a eles, e depois, antes de contar isto, eu explico-lhes a eles. Porque isto é real, é verdadeiro, e depois serve também como uma história, porque nós temos uma história. O enamoramento da nossa história. E a carga custava 13 euros. E então eu depois disse ao senhor da Staples, meus filhos estavam ao pé de mim, e eu disse assim, olha, obrigado pela Staples ajudar as pessoas a verem o melhor de si. E o senhor ficou a olhar para mim. E então eu fiz isto. Eu tenho aqui esta, que esta até é mais difícil. Esta é daquelas de penazinha e tal. E então o que eu lhe disse a ele foi, eu tirei a carga e disse-lhe assim, eu disse-lhe, olha, diga-me uma coisa, está-me a dizer que a caneta custa 9 euros e a carga custa 8 euros e tal, a carga custa 13, então quer dizer que a carga é mais valiosa que a caneta. E o que é que tem a ver com as pessoas? Fácil, o nosso interior é muito mais valioso que o exterior. E nós contamos isto aos alunos porque eles têm uma enorme dificuldade em falar deles próprios. Pois, era uma das perguntas que eu ia falar, era essa. Era até que ponto tu sentes que eles têm facilidade, ou se tens visto já evoluções nessa área, porque como já estás a trabalhar com eles há muito tempo, se sentes essa evolução, à medida que se fala mais sobre emoções, reconhecer emoções, como geri-las, o que fazer, se sentes essa evolução, mas eles, no geral, têm alguma dificuldade em exprimir o que sentem, não é? Há uma evolução, mas é muito pequena, na nossa experiência. Claro. Eles têm uma dificuldade enorme, porque quando nós perguntamos, indica o que é que gostas mais em ti, o que é que não gostas em ti, eu gosto imenso de jogar à bola e não gosto nada das minhas pernas. Há muitos jovens crianças a falarem do corpo, imensos, não é? E nós depois pegamos na caneta. Olha, não, estão a falar de quem? Da caneta ou da carga? Pois é, eu falei da carga, da caneta. Então eu da carga. Olha, eu sou simpático. Pronto, já. Ou seja, a ideia é ir mudando o disco de pouco a pouco. O que é que é o físico e o que é o psicológico? A ideia é essa. E, portanto, eles, com a caneta, e lá está, um tal objeto que todos nós temos todos os dias, serve para nós conseguirmos falar de nós próprios à séria, não do exterior, que também dizemos que é importante, é muito importante. Nós dizemos que cuidarmos também do nosso exterior também é importante. Nós temos que ter uma balança, e também temos balanças connosco, em que de um lado, atenção que eu estou a tirar os objetos aqui dentro desta caixa. Assim é espetacular, que assim fica tudo mais visível. Como é que trabalhas com isso? Claro que já tinha visto isso numa história. Eu andei com os todos. Isso mesmo. Pronto, e então da caixa eu vou tirar 2 objetos que nós usamos na balança. Um é, os mais antigos sabem o que é isto, é um peso daquelas balanças antigas, não é? Que agora quem para cima do... E temos uma noz, que já está oca por dentro. Pronto. E então nós pedimos para eles dizerem, para colocar de um lado da balança, depois de contar uma história que nos valoriza a nós próprios, não é? Direcionado. Na balança, de um lado, aquilo que nos deixa mais felizes e do outro, aquilo que nos deixa mais tristes. E quase todos, através disto, através da nós e da... Eles vão identificar nos objetos, não é? Quase sempre eles metem o peso nas coisas que lhes dói mais. Que dói mais, que é mais pesado. Que é mais pesado. Não, ao contrário. Eles dão peso àquilo, dão peso àquilo que lhes custa mais. Sim. Não, dão peso àquilo que custa mais e dão leveza àquilo que gostam. Não, ao contrário. Sim. Que agora baralhei-me. Que baralhado que eu estou. Eles dão peso ao que lhes dói mais e leveza ao que lhes deixa feliz. Certo. E nós depois perguntamos porque é que nós damos tanto peso ao que nos dá, que nos faz mal,
E Sim, damos pouco peso ao que nos faz bem. Apesar da felicidade ser leveza. E eles sim. baralham-se todos, como eu agora me baralhei. Não Agora é? baralhar! Eu Por acaso, baralhei. agora. Não, ok? Portanto, a felicidade é leveza, mas na Sim, realidade o que acontece no dia a dia é que eles dão muito peso ao negativo, ao Ao que lhes negativo. faz mal. Eu hoje Certo. perguntei quem é que hoje de manhã, entre as 7h30 da manhã e ao meio-dia, quem é que tinha recebido um ato de amor? Houve 2 alunos que disseram que não sabiam que era um ato de amor. Ah, Porque eles associam, e outros associam que tem a ver com relações entre pessoas, namorados, primos, casados e tal. sim, 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 Portanto, sim. uns disseram os abraços da mãe, do pai. Certo. Portanto, uh, há que desconstruir tudo isto, há que dar leveza, há que dar poder às coisas boas e dar leveza às coisas menos boas. E usamos, por Sim. exemplo, a balança para Não, isso. e é assim, o facto de associares constantemente os objetos às situações são coisas que depois ajudam o cérebro a memorizar com mais facilidade, não é? Isso E mesmo, tipo, isso mesmo, não é? Do mal do isso Museu das mesmo. Emoções, não te lembras daquela vez em que, não é? E associam à Sim. história, associam ao objeto, são âncoras, não é? Em termos da PNL, acabam por ser âncoras esses É um objetos bocado que estão assim. ligados à vivência que eles tiveram contigo a cada vez que estão a trabalhar essas emoções. Isso mesmo. Olha, Ana, gostava eu que posso. partilhasses assim uma ou duas experiências marcantes que tu tiveste. Já certeza que tens muitas, não é? Ao longo Sim. dos anos que tens estado a trabalhar, duas experiências marcantes que já tivesses passado, Olha, com a reações que experiência. eles tiveram. Olha, há experiências que não se podem contar, como é óbvio, Óbvio que não, sim, porque, porque é um momento em grupo, nós trabalhamos em grupos, turmas, mas eles têm certo. uma capacidade enorme de confiar. Uma das dos trunfos, vamos lhe chamar assim, é a mesma confiança que eles criam em nós, a ligação que eles criam em nós. Isso acontece porque nós entramos no mundo da criatividade e da imaginação, com as histórias, por exemplo. Alguns ficam a perceber, e eu ia-te dizer isso há bocadinho, que era, vou-te contar uma história muito breve, porque não podia vir aqui falar de histórias sem contar-te uma história, e muito resumida, portanto, não muito elaborada. Muitas das vezes, eles às vezes sentem-se muito tristes. E uma das coisas que para mim muito importantes é perceber a alegria que eles têm dentro de uma sala nossa. Portanto, o momento marcante é o olhar e o sorriso que eles oferecem quando saem da sala. Outro é, por exemplo, quando recebemos mensagens de algumas famílias a agradecer, Ah, por exemplo, famílias que seguem-nos no Instagram, e depois nós, sim. claro, a vermos quem é que deixa de ser, e acabamos por perceber que, olha, é mãe ou pai ou familiar daquele aluno. Sim. E nós, olha, Não, é. porque com certeza que eles chegam a casa e há de haver alguma coisa. Alguns são de partilhar em casa, outros não, mas se calhar algumas partilhas que são feitas em casa fazem também pensarmos de casa. Aí nós dizemos a muitos alunos para partilhar em casa o que nós estamos a falar. Algumas coisas, outras não podem ser ditas, ok? Claro, claro, Porque não, eles, mas estou a porque dizer eles, às vezes, há alguma história que faça refletir a própria, não é contar as coisas que acontecem sim, sim, relacionadas sim, até com sim, outra sim, criança, mas sim. algum cair de ficha, como eu costumo dizer, que esse aluno tem ou que gostou, o partilhar em casa também faz o pai, faz a mãe pensar, faz os irmãos pensarem, e O isso é muito feedback, bom, não é? nós fazemos sempre, olha, está aqui uma Olha, média estás a ver a Fala, book, já fala que eu do estou a Paulinho. afirmar, fala imenso do Paulinho em casa. É muito bom Eu ter qualquer estes dia. feedbacks. Mas atenção que às vezes nós não somos muito simpáticos com as famílias, porque nós defendemos a verdade. E nós dizemos, a família são pessoas e, portanto, podem, infelizmente, às vezes não fazer como, como teoricamente se deve fazer, porque isso também do teoricamente se deve fazer também é muito relativo, não é? Portanto, uma É, pessoa que esteja, sei lá, um pai ou uma mãe que esteja com problemas e que se calhar vai perder o trabalho, a literacia emocional dele se calhar está em déficit total, portanto bastante, é normal bastante. que se calhar existam algumas falências. O feedback, nós fazemos sempre avaliações aos alunos, aos docentes, aos professores e, portanto, e às famílias. O feedback é que
é pena ser só 45 minutos. Portanto, todas as semanas nós estamos com o mesmo grupo. Temos, como eu disse, mil e tal alunos, em 2 ou 3 agrupamentos, mais 1 ou 2 escolas. Mas 83 alunos é muito aluno. É muito já. É muito e ainda bem, e vamos conseguindo dar conta, conseguindo dar conta da situação, até ver. Senão depois também fazemos uma coisa que nós dizemos a eles que é importante e que a nossa sociedade às vezes castra bastante, que é pedir ajuda. Só que pedir ajuda ainda é uma coisa, tipo, pedir ajuda não é para nós, tipo, não é preciso pedir ajuda. E então, É uma competência emocional para pedir ajuda, completamente. E então, o feedback é que as pessoas estão contentes, as famílias, os alunos também. Os alunos, nós temos uma sala, numa das escolas, temos uma sala que é a sala do Museu das Emoções, e que eles vão lá, mexem nos objetos, e quando vão lá, normalmente é para partilharem qualquer coisa. Nós já sabemos que depois vai qualquer coisa ao nosso ouvido para pedirem-nos ajuda em alguma coisa. E depois é as mais-valias deles. Não é, Paulinho? Diz. E ainda bem que sentem essa vontade. A ideia, sim, é muito importante para nós. Lá está, não faz sentido trabalhar qualquer tipo de projeto, no nosso entender, se não for criada uma ligação. É essa a ligação que permite a confiança à partilha, à pedido de ajuda e por aí adiante. Portanto, e nós sentimos muito orgulho que temos imensos jovens a procurarem-nos para pedir sugestões até porque nós dizemos sempre uma coisa, que é, tudo o que nós dizemos não é certo nem errado, nem as histórias. Nós colocamos em cima da mesa e cada um agarra e faz aquilo que entender com aquilo que nós dizemos e as histórias dizem. Okay? Uma história, eu ia partilhar uma história que não demora muito tempo, que é a história da tristeza e da raiva, porque às vezes nós não estamos a ver bem quem está à nossa frente. E dizem as palavras que a tristeza e a raiva decidiram ir tomar banho ao mais bonito lago da floresta. A raiva toda chateada, sempre, para não variar, ia à frente a dar pontapés nas pedras, a mandar folhas ao chão, a mandar estragar flores. A tristeza ia lá atrás, quietinha, muito envergonhada. Quando chegaram ao lago, a raiva tirou a roupa e mandou a roupa para um canto. E a tristeza, muito envergonhada, tirou da roupinha, dobrou direitinho e meteu outro cantinho. A raiva entrou pela água, tudo era mau. A água era fria, os peixes eram muitos, as pedras também. Tudo era mau. A tristeza, devagarinho, a entrar dentro da água. A raiva mergulhou, saiu lá dentro e disse: não, isto não vale nada, este lago não presta, eu não gosto de nada, vou-me embora. Sai e apanha a primeira roupa que encontra, veste e vai-se embora. E então ela pegou a roupa da tristeza. A tristeza lá dentro, passado um pouco, sai, procura a sua roupa e não encontra. Não encontra, e como tu sabes, a tristeza não é rapariga para andar aí toda nua aí pela rua, não é? Então veste a roupa da raiva. Dizem os nossos avós que muitas das pessoas que andam iradas, furiosas, zangadas, com raiva, elas não sentem nada disso. Elas estão com uma imensa tristeza dentro delas. Só que estão vestidas com a roupa da raiva. História contada, à espera de ser enamorada. E com estas histórias, eles desconstroem... Obrigada, Paulinho, por esta história. Ou nada. E eles conseguem perceber que às vezes o colega que está com aquela cara de zangado, chateado, até dizem: se calhar tu hoje não estás raivoso, se calhar estás triste. Portanto, a ideia com este tipo de histórias... A máscara. É abrir um bocadinho da máscara. Não tem que tirá-la, às vezes não dá, às vezes não é possível. Claro. Aqui está uma mãe Ruth está a contar a história dos ténis do Rua César. Não sei se queres que eu te conte a história dos ténis. É curtinha, se for curtinha podes. É rápido. Olha, mais uma vez é uma história e pronto, é a prova de que eles de facto têm em casa alguns ou muitos, não interessa. Basta um já contar, já temos sucesso. O que acontece é o seguinte, isto foi uma história mais uma vez minha e do meu filho. Fomos a uma loja de ténis para comprar uns ténis e ele olhou para os ténis e disse:
pai, posso experimentar? E eu, podes, claro, Afonso. Ele é Afonso, chama-se Afonso. É o Afonso e a Bárbara. E então ele foi experimentar. E eu estava a olhar para ele e então estava a imaginar aqueles balões de desenhos animados, aqueles pensamentos Sei, as invisíveis. legendas. E de um Sim. lado, as legendas, isso mesmo. De um lado tinha um assim, adoro. E do outro, será que eles vão gozar comigo? Sim. Eu O já que é que os estava a outros... pensar nisso. Pronto. E ele Certo. acabou de calçar e começou a olhar para mim. E eu assim, então? E ele, ai, pai, adoro. Acertei a primeira legenda. Certo. Pai, mas será que eles vão gozar comigo, os meus amigos? Uau. E eu disse-lhe, provavelmente sim. Mas a responsabilidade não é tua. Eles é que estão errados. Porque Claro. eles, ou se calhar estão tristes com alguma coisa na vida e portanto, não conseguem fazer diferente. Entretanto, entra um senhor assim, bem vestido e tal, todo giraço, uns ténis calçados iguais. E eu olhei agora, vou-me Cheios de salvar. pinta, cheios de estilo. Sei. Ele entrou e eu disse, olha, peço desculpa, pode-me ajudar? E o senhor ficou assim um bocado encavacado. Olha, o meu filho está aqui com um problema, que é, ele quer levar os ténis, mas tem receio que os colegas gozem. E o Vão senhor gozar. o senhor foi espetacular. Disse assim, olha, e desculpem o que eu vou dizer, os teus amigos são os parvos. Os ténis são muito giros, ficam-te muito bem. Leva. E entretanto, o senhor foi ao ouvido do meu filho e disse qualquer coisa. E o que é que disse? Ok. Diz ao teu pai para comprar uns também. E então eu comprei uns. E quando eu cheguei à escola, porque os ténis são todos coloridos, eu não sei, eu vou mostrar os ténis, pronto. Eu tenho os ténis calçados, ó. Os ténis são assim todos coloridos, olha, estás a ver? Ai, é Pá, giro. pronto. São da Rua Sésamo. São da Rua Mas eu, por Sésamo. acaso, mas eu, por acaso, vejo-te bem com esses ténis. Pelo Pronto. aquilo que eu já conheço, pelo Pois, perfil, a minha filha disse logo, tem a tua cara, pai. E depois eu a tua vi, cara. É todos isso. Muito bom. gostaram. E depois eu eu falei isto nas aulas, portanto foi quase uma aula para isto. E eu disse que eu, como pai, sentia muito triste que a insegurança do meu filho é dele, mas é principalmente fomentada pela maldade ou pela dor de algumas pessoas, e principalmente a dor. E não faz sentido isto, repara, a mãe falou sobre isto foi falado em casa, das Sem famílias. dúvida. Não faz sentido, seja adultos, seja crianças ou jovens, que usem algo para magoar o outro. Isto não faz sentido nenhum. Temos que mudar isto com histórias, com objetos. Isto é um cato. Mas o facto de partilhares essa história vai fazer pensar a alguns dos todos os colegas que lá estão e nas turmas, que às vezes deixamos de ser quem somos, e isso também acontece nos adultos, não é? A chamada Claro que dependência sim. emocional, deixamos de dizer o que devemos dizer, deixamos de usar o que queremos usar, porque achamos que o outro não vai gostar, achamos que o outro vai criticar, e cada Isso vez nos mesmo. afastamos mais de nós próprios, não é? Mas isto é um problema que vem desde pequeninos até à fase adulta, e há muitos adultos que ainda têm este problema de não mostrarem quem são, com o que é que o outro vai dizer, o que é que o outro vai pensar. É a tal E imagem, quanto mais é a este caneta. tema for falado, melhor, não é? É a caneta. Nós temos preocupados, é que temos de estar preocupado Com a carga. com a carga. Está mais uma mãe a dizer que o meu Martim diz que os ténis são qualquer coisa. Olha, Top, um top, cato, top. onde nós falamos, o cato nós falamos sobre a agressão. Em que eu agarro no cato, e ele é verdadeiro, ok? Eu agarro, levanto. E eu digo para eles agarrarem, eu e a minha equipa. E eles dizem, ele pica. Não, ele não pica. E há um que diz, não, nós se apertarmos com força é que pica. E eu não fiz nada. Eu só trouxe o cato. E então, mas porquê? Porque se tu agarras com muita força vais magoar-te a ti, mas também ao cato. E portanto, ali começa uma conversa sobre a agressão. A agressão. Não é preciso falar de bullying. Esqueçam a palavra bullying, que é só para vender agressão. Certo. Bullying é agressão verbal, física, por internet. É tão simples como isto. E com o cato eles conseguem perceber que é, além de estarmos a apertar o outro, falamos nisto, por exemplo, nos namoros, por exemplo, Sim. as relações Sim. obsessivas, os amigos também, é tipo cato. Sim.
É tipo cato, ou seja, nós apertamos e magoamos a nós e aos outros. Aos outros. E a questão é que temos sempre a possibilidade de magoar ou não magoar. Hoje No caso, disse isso numa turma, que nós temos sempre... depende da forma como se lida com o cato. Ainda hoje disse a uma turma que nós temos o poder de decidir não fazer mal. Nós temos esse poder. Apesar de muitas crianças e jovens e pessoas estão tão maltratadas na vida que às vezes não conseguem fazer diferente. E temos que pedir ajuda, temos que falar com as pessoas, ser atrevidos a pedir. Não aprendem. A questão é crianças cujos pais também não têm muitas estratégias, não é? Na área das emoções para as gerir. Claro. Em casas em que os pais também não têm, também não vão passar, não conseguem passar aos seus filhos. Obviamente que esses filhos vão chegar à escola e também não vão conseguir gerir, porque em casa não existe. Depois tem que ser na escola que se aprende, nas escolas que se preocupam em passar também isso, não é? Felizmente nós estamos em algumas, até como instituição com felizmente temos algumas que já começam a preocupar. Há mais e ainda bem que isso acontece. Ainda bem que isso acontece. Olha, eu gostava muito, não sei, se me podias ainda explicar, porque eu fiquei curiosa de sou um Lego e não um puzzle. Esta foi uma das frases. Okay. Tu disseste que identificavas bastante nos teus sentidos. Eu gostava que tu explicasses este sentido desta frase para ti. Ok. Eu, felizmente, a minha vida ofereceu-me durante a vida, até hoje, muitos Legos. E com estes Legos eu fui construindo estas frases, ou fui usando estas frases de outras pessoas, porque o que é bom, e eu digo isto nas aulas, o que é bom é para copiar. Não pode ser para partilhar. É mesmo. Sim. E pronto, é para copiar, para partilhar. Portanto, se é bom, se é uma boa ideia, vamos embora. O que é o Lego e os puzzles? Isto deu uma grande discussão uma vez numa formação que tive a dar mais uma colega, porque nós não dizemos que as pessoas têm que ser Legos, nós dizemos é que para a literacia emocional é interessante ser Lego do que ser puzzle. E nada contra os puzzles, não tenho qualquer tipo de contrato. Quem me dera bom tivesse um contrato com a Lego, mas não tenho, ok? Nem a minha colega Andreia, que esta também está muito ligada a ela. Basicamente é isto. Nós, se formos puzzles, estamos reduzidos a um formato e dependentes de peças. E se perdemos uma, ficamos incompletos. E aqui já começa errado. O pensamento já está errado, que é eu pensar que uma peça me completa. Portanto, nós completamos em nós próprios, dentro de nós. O Lego nós vamos acrescentando a nós próprios. Ou seja, eu agora com esta live, eu acrescentei-me, tu ofereceste-me, sem saberes, várias peças de Lego. Até as palavras que algumas famílias colocaram aqui deram-me Legos, salário emocional. Se escreve salário emocional. Portanto, deu-me Legos. Desejo eu que tenha dado Legos a alguém. Tenho a certeza. Tivemos aqui várias pessoas e que eu acredito que esteja a contribuir. As reações, as palminhas. Ok. E depois há outra coisa que é, eu vou acrescentando peças, mas a qualquer momento não vamos ser hipócritas. Nós às vezes precisamos tirar peças de Lego. Isso pode ser pessoas, pode ser comportamentos, pode ser trabalhos, pode ser o que quer que seja. Numa altura faz sentido, noutra altura já não faz. Isso mesmo. Exato. E o que nós temos que fazer não é deitar fora a peça. Okay? Eu um dia destes, olha, uma coisa gira, alunos que vêm ter connosco a dizer que viram atividades muito giras que era giro fazer no Museu das Emoções. São eles que nos dizem. E houve uma aluna que mostrou e chamava-se Deitar Fora o Medo. E eu sentei-me com ela, tive meia hora com ela, a explicar, não deites fora o medo. O medo faz parte de nós. Ele é ótimo. Ajuda-nos. Faz parte. Okay? É isso. Portanto, a atividade é maravilhosa, o nome lá está. O nome pode fazer toda a diferença. Então, o que é que quer dizer? O Lego, eu não deito fora, eu guardo na caixinha. Guardo a caixinha, porque um dia posso precisar dele outra vez. Portanto, quando nós dizemos vamos ser Legos e não puzzles, não é que não temos nada. Olha, ainda hoje tive alunos a fazer puzzles. Nada contra os puzzles. Nada. Nós, como pessoas, sermos Lego, funcionar como Lego, ou seja, acrescentar
e retirar quando tiver que retirar. O puzzle, Exatamente. ainda há outro problema com o puzzle, é que essa peça de puzzle pode estar na tua mão, Ana. E se tu tiveres um momento mau, não me a dás. E eu vou ficar dependente de ti. E há muita gente que funciona assim. Quando nós defendemos uma ideia que é de um autor, de Jorge Bucay, que é a autodependência, que é eu decido o que é que eu fico dependente. Porque nós somos todos dependentes, não há como. Mas ser dependente é uma coisa teoricamente não muito boa. Mas não há como, nós não somos autossuficientes. Então, a ideia é eu decido o que é que eu fico dependente. Mas se eu te dou uma peça do puzzle, não há como. Pois é. Eu posso tentar fazer outra, mas não vai ficar igual. Não vai. Portanto, a ideia do Lego é esta, é sermos puzzles e acrescentarmos todos uns aos outros. Sem dúvida. Quando não precisamos guardar na caixinha, pronto, e se de vez em quando tivemos que ter uns puzzles, tudo bem, ninguém chateia por Olha, causa disso. ainda bem que eu te fiz a pergunta sobre eu sou um Lego e não um puzzle, porque realmente contribuiu e muito aqui para pensarmos mais sobre isto, não é? Em termos de Lego, como é que estamos, o que é que precisamos retirar, o que é que precisamos de acrescentar. É espetacular, adorei. E a outra mais ligada, muito mais à dependência, não é? Associando os jogos a quem nós somos, às pessoas e aos nossos relacionamentos, faz-me todo o sentido. Muito obrigada pela tua partilha mesmo. Olha, isto é um cadeado. Nós vemos aquelas imagens muitas giras na net de pontos com cadeados, amor. Associa-se isto ao amor. E eu pergunto, amor não é estar preso? Não. Pronto, mas é que há muita associação ao cadeado ao amor. Sim, então, basta ir a várias pontes cheias de cadeados. Nós pegamos no... o tal prego que tu falaste, o parafuso, que eu não trouxe, esqueci-me de trazer o parafuso, fala sobre isso. A maior parte dos alunos dizem que o parafuso é uma pessoa que está presa a uma coisa que não quer, mas não consegue sair de lá. Isto é os alunos que dizem. Quando vem o prego, ou a imagem, porque eu também tenho uma imagem de um parafuso, não é prego, um parafuso. Eles associam a isso. Portanto, é muito curioso. Melhor, é curioso porque, desculpem com o que eu vou dizer, eu não faço quase nada. Portanto, nós metemos o objetivo, contamos a história e eles depois fazem o resto. O facto de contar as histórias para ajudar as pessoas a interpretar as histórias e, de alguma forma, a mensagem a ressoar em ti, dar um significado e pensar sobre as coisas de uma outra forma, fazes. E ainda bem que temos muitas pessoas à nossa volta que também nos ajudam a fazer isto. Claro, mas é preciso muita gente a trabalhar isto em escolas, não é? E agora agora explica como é que podem chegar a ti. Eu, de qualquer forma, depois vai ficar no Spotify, nos vossos contactos e também no YouTube, mas explica aqui quais é que são as atividades, para quem é que podem trabalhar, como é que te podem encontrar. Também gostava que tu explicasses, para ficar tudo em áudio. Mas vais-me deixar contar uma última história que é muito pequena também. Para acabar depois. Pronto. Primeiro eu vou dizer e depois vou acabar. Penso que estamos mais ou menos na hora, certo? É mais ou menos na hora, não é? Pronto. Já estamos. Ok, eu depois acabo com a história, porque a história é muito bonita também e para todos percebermos qual é a nossa parte. Qual é a nossa parte desta coisa toda? Como é que nos podem encontrar? Pelas redes sociais, Museu das Emoções, portanto, tanto o site como o Instagram como o Facebook. Nós trabalhamos tanto em grupos, em escolas, em colégios, trabalhamos com uma instituição de pessoas com deficiência profunda. Isto faz com pessoas com deficiência profunda e tem resultados brilhantes. Uau. Aprendemos tanto com estas pessoas que são de uma verdade tão grande que nós às vezes devíamos de pensar duas vezes o que é que nós andamos aqui a fazer para andarmos a queixar tantas vezes quando eles com tão pouco conseguem ser tão felizes. À maneira deles, como é óbvio, mas eles conseguem falar de raiva, de tristeza, de nojo, conseguem fazer estes jogos, o cato, por exemplo, eles conseguem fazer estas dinâmicas. Portanto, nós trabalhamos em grupo, também trabalhamos em individual, fazemos treinos de competências emocionais, não é terapias, nós inclusive quando percebemos que há uma situação um pouco mais preocupante... Delicada. Encaminham, não é?
encaminhamos para a minha amiga e colega Andreia ou para outras pessoas, quando é das escolas, por exemplo, que encaminhamos para o Serviço de Psicologia e Orientação, que a nossa escola, uma das nossas escolas tem, que funciona muito bem, que é a Escola Frei Gonçalo Azevedo, aqui em Cascais. Em Cascais, eu não estou em Cascais, estou em Sintra. Somos de Sintra, mas vamos a todo lado. Portanto, nós já fomos a Ferro de Voga, já fomos ao Porto, portanto, nós, onde nos chamarem, nós estamos disponíveis para ir porque queremos partilhar, não queremos guardar para nós, queremos ajudar, queremos colaborar com quem tiver que Então, ser. trabalham pelo país todo, por onde são chamados, pelos municípios, pelas escolas, agrupamentos, por onde vocês são chamados. Para onde nos chamarem, tínhamos nós capacidade, também somos os primeiros a dizer que não conseguimos, ou que não sabemos. Claro. E, portanto, também fazemos isso. Portanto, vamos onde tiver que ser, ao estrangeiro até. Se for preciso, também vamos à vontade. Maravilhoso. Quero-te agradecer muito por esse projeto que é tão importante, não é? Então, como tu sabes, também sou especialista da área da gestão de emoções, por isso isto é um tema que me faz todo o sentido e quanto mais pessoas, eu não considero ninguém que trabalha estas áreas, para mim, ninguém é concorrente meu, porque toda a gente trabalha de formas diferentes, pelos contextos de onde anda, por isso felicito muito pelo teu trabalho. E agora quero ouvir a última história. Eu e toda a gente que aqui está. Claro que sim. Olha, agradecer a toda a gente, também às pessoas que fazem parte da associação, todas têm nome, mas um nome bem-aja para todos, para aqueles que abraçaram o compromisso de estar connosco, às pessoas que confiam nos agrupamentos, as escolas, as famílias, os alunos, somos os privilegiados, todos os dias aprendemos. Quem nos dera a nós, a mim e quem trabalha, e eu falo por mim, que conseguisse fazer metade daquilo que nós acreditamos que fazemos aos outros. Porque às vezes nós conseguimos dizer muito, mas há aquele ditado que é Casa de Ferreiro, espeto de pau. Portanto, temos que trabalhar muito, mas é esse trabalhar que também permite nós sermos humildes. Nós também usamos o H2O, para toda a gente é água, e nós é humildade, honestidade, os 2 Hs, e ousadia. Portanto, o H2O das emoções. Dizem as palavras que a mais bela floresta estava a arder. Todos os animais fugiram, estavam a fugir, todos menos um, o colibri ou o beija-flor, como também é conhecido. Ele irrompia entre as chamas em direção a um pequeno lago que havia no meio da floresta. O leão e a girafa, curiosos para saber o que é que ele estava a fazer, conseguiram também ir por baixo das chamas e ficaram a observá-lo. O que é que ele estava a fazer? Chegava à água com o seu pequeno bico e chegava às chamas, chegava à água e fez isto centenas de vezes. O leão ria-se, até que chegou ao pé do colibri e disse-lhe: "Ó colibri, o que é que tu estás a fazer?" E o colibri disse: Eu estou a salvar a minha terra, o sítio onde cresci, onde fiz amigos, onde tenho família, onde me deu de comer. E o leão disse: "Mas achas que com um biquinho tão pequeno, tão pouca água, vais conseguir apagar?" E o colibri disse-lhe: "Pois, não vou, mas pelo menos fiz a minha parte. E tu, fazes a tua?" História contada, à espera de ser enamorada. E obrigado pelo convite. O que precisarem, chutem daí, gritem. Olha, um livro muito bom, recomendo. O Menino que Gritou para Dentro. Trabalhamos os gritos, que nós deitamos muito para fora, às vezes de formas adequadas, e obrigadíssimo por tudo e por teres convidado. E o que precisares, lá sabes, podes bater. E lá está, e deixaste aqui uma mensagem final tão importante, não é? Cada um se fizer a sua parte, mesmo que seja só um bocadinho, mesmo que seja pouquinho, mas se toda a gente fizer o seu pouquinho, se toda a gente fizer, vamos de certeza estar a construir um mundo melhor, não é? É verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. Olha, muito grata obrigado. Mais uma vez, Paulo. Desejo-te as maiores felicidades para ti, para o teu projeto, para o que precisares, conta comigo, como eu também sei que posso contar contigo e recomendar os vossos trabalhos, de certeza. Todos e façam o favor de serem felizes, porque senão não tem graça. Não é? Ok? Mesmo. Muito bom, muito obrigada. Para o resto, até à próxima semana, até a segunda-feira, cá estamos novamente para as Emoções em Podcast, às 20h30, aqui o horário de Portugal. Beijinho! Tchau, Paulinho. Beijinho grande. Adeus, tchau, beijinhos.